Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, meus amigos. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Bom, eu sou Paulo de Moraes, vocês já sabem, né? Estamos aqui em substituição ao Júlio de Jesus, que está em viagem com as caravanas de luz. Vocês que nos acompanham aí no YouTube, Facebook, pela rádio Imembuí, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sabem que este é o programa Madrugada com Deus, o programa que leva a espiritualidade até você. Hoje nós vamos ter aqui uma palestra muito importante, ou como diz o Júlio, né? Uma aula muito importante. São os passos corretos para alcançar a cura. E quem é que vai nos dar esta aula? É o nosso irmão espiritual José Roberto Alonso. E já gostaria de deixar para vocês esta frase dele aí, vocês vão ouvi-lo falando que a cura é um exercício diário. E aí ele vai explicar por quê. Mas vamos à nossa prece, à nossa oração, a prece do amanhecer, para darmos início ao nosso novo dia de trabalho. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Graças a Deus. Como é bom nós podermos sentir a presença de Jesus junto de nós. E como é bom poder transmitir, revelar essa presença a todos aqueles que estão em nosso derredor. É isso que faz a espiritualidade, como nesta presença que nós teremos agora aqui no Madrugada com Deus, do nosso irmão José Roberto Alonso, com os passos corretos para alcançar a cura. Dentro de uma programação de vida, todas essas anomalias são oriundas da nossa alma. O corpo é um veículo de transmissão que facilmente aceita
as formas curáveis existentes dentro das condições mentais, crenças e consciência que cada um traz das condições existentes de cura. Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar. Não fica aqui ou acolá. O que precisamos apenas, com um pouco de consciência, fazer aquilo que nós cremos. Acreditamos na medicina, nos médicos, acreditamos nas terapias, acreditamos nas forças existentes da natureza, nas pedras, na energia que elas têm, dentro desse campo vasto de composição que, para a nossa vida, no veículo em que transitamos, nos ajudam a curar, a resolver problemas, até mesmo crônicos. E quando os problemas são crônicos, é porque estão bem impregnados na alma. De onde vem o exercício do conhecimento e utilizar-se desse vasto caminho que Deus nos deu. É importante somar as formas de agir, sem o exagero, sem desespero, mas com consciência. Deus, sendo amor, Ele não escolhe essa ou aquela forma, que mais ou melhor. Tudo é de acordo ao conhecimento que cada um aceita. Aos que aceitam o tratamento espiritual e se curam, aos que aceitam o tratamento terapêutico e se curam, aos que aceitam o tratamento fitoterápico e se curam, e há toda uma forma em que a medicina atua, através da alopatia, homeopatia, nas formas em que pode ser condensado, as fórmulas medicamentosas trazidas pela bondade divina para curar nossos males. Os passos complementares estão sempre envolvendo o nosso dia a dia, nosso comportamento, nossas atitudes e aquilo que vai trazer energia ao corpo, os alimentos. Alimentos que são proporcionais às condições mentais e emocionais que cada um tem, que vai lhes trazer os elementos que vão provocar uma reação saudável e, portanto, acabar com os danos infecciosos, inflamatórios que estão no organismo. Os passos corretos para a cura está em seguir as orientações recebidas, cuidar do ambiente onde se vive, onde se pensa, onde se senta, aonde se deita, aonde se habita. Essa vibração reflete o estado que você está, cuidando do ar, do ambiente onde você vive. As condições vibracionais de sua recuperação se tornarão melhores. Os passos seguintes estão ligados à alimentação, à água e aos exercícios habituais que são sugeridos aos irmãos. E o melhor dos exercícios é o caminhar. Caminhar. O melhor da alimentação são os alimentos naturais. O melhor dos líquidos a se beber, a água. E a água potencializada, com todos esses elementos minerais, existentes em abundância no nosso subsolo, nos fortalece e regenera o nosso organismo. A ciência
de todo esse conhecimento é Deus, é o amor, é a caridade, é o bem que cada um se propõe a fazer. Procure cuidar dos seus sentimentos, procure cuidar com fé e não deixar os seus pensamentos potencializarem tais doenças. Todas elas têm cura. A cura é um exercício diário de tudo que você faz. Tem que haver algumas mudanças nos hábitos, porque são alguns maus hábitos que aparentemente nos agradam, que vão deteriorando o organismo. Mas é importante lembrar que a escolha é de cada um. O que cura vem do alto. São esses fluidos regeneradores que revigoram nossas células, inclusive dos espíritos doentes. A cura está em suas mãos. Sempre esteve. Basta com disciplina se organizar, basta com disciplina rever o que vai fazer, pois quando nós falamos sobre reforma íntima, é na intimidade que se cura o mal que ali começou a aparecer. Por isso, tendes paciência, aceita a ajuda, procure pensar, refletir nas orientações e faça com paciência e amor, dentro de uma disciplina que o seu corpo precisa, para superar essas dores, doenças, e todas quantas mais possam lhes afligir a vida. O propósito é ajudar, não infringir as leis, não causar sensos de obrigações, mas um estado de consciência, para que cada um consiga se curar. O benefício da cura lhe é concedido. Permanecer curado é o benefício do livre-arbítrio que Deus nos dá. Que assim seja. Muito obrigado. Eis aí a palavra deste amigo da espiritualidade, José Roberto Alonso, que, fazendo-se presente pela mediunidade, por intermédio da mediunidade, nos deixa aí essa orientação importante. E eu gostaria de convidar vocês a fazer uma recapitulação desses passos que ele nos deixou aí para alcançarmos a cura, porque são os passos corretos para se alcançar a cura. Primeiro deles, seguir as orientações recebidas. Ora, nada adianta se a pessoa, por exemplo, vai ao médico, o médico passa lá as orientações, faz isso, toma esse medicamento, toma cuidado com isso, aquilo outro, e a pessoa sai dali e continua na mesma vida de sempre. Ou seja, não mudar, não passar a tomar a medicação, não se cuidar, nada adianta. Ela vai se curar? Não. Então, primeiro passo é esse, seguir as orientações recebidas. Segundo, cuidar do ambiente onde se vive. Isso é importante, por quê? Porque o ambiente, ele influencia a nossa vida e esse mesmo ambiente é por nós influenciado. Ora, se nós estamos doentes,
a tendência é que nós influenciemos o ambiente que nós estamos com a nossa doença. Não é isso mesmo? Se estamos bem, a tendência é influenciarmos bem esse ambiente em que nós estamos. Terceiro, cuidar da alimentação. Alimentação que deve ser aí com os alimentos naturais, certo? Alimentos, né, naturais e elementos também. E também cuidar da água, potencializar essa água com a sua fluidificação, por exemplo, através da prece, porque a água é o elemento mais propício a trazer do mundo espiritual para o mundo material os fluidos necessários para a nossa cura. Exercícios físicos, e ele destaca aí na sua palestra, a caminhada é o mais importante de todos, é o mais fácil, você não precisa gastar dinheiro, basta fazer uma caminhada, se possível, né, de preferência, num lugar bastante arborizado, né? Quarto, cuidar dos sentimentos, não só dos sentimentos que vivem no coração, eliminando raiva, rancor e conservando o amor, as boas intenções, mas também os pensamentos, esses sentimentos que povoam as mentes, porque é por aqui a porta de entrada para tudo na nossa vida, tanto as coisas boas que nós recebemos, quanto as coisas ruins que recebemos. E não devemos nos esquecer, para fechar aqui esse comentário a respeito dos passos para a saúde, para nós entrarmos no estudo do Apocalipse, daquilo que Jesus falou, cuidar daquilo que nós expressamos, porque pela boca sai o que está no coração. Então nós temos que tomar também este cuidado, não é? Mas vamos seguir aí com a programação e agora dentro do estudo do Apocalipse de Jesus segundo São João. Depois de termos recordado o sonho do rei Nabucodonosor, cuja interpretação foi dada pelo profeta Daniel, conforme a narrativa do capítulo 2 do seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, vamos prosseguir na nossa conversa a respeito do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Alguns intérpretes, em virtude da semelhança da linguagem entre as descrições de Daniel e João, afirmam que o discípulo amado tomou emprestado a Daniel. Daniel, na verdade, estava contemplando a história futura, ainda por vir. Ele viu a sucessão de poderes em surgimento. João, todavia, vivendo muitos anos depois de Daniel, podia olhar tanto para o passado quanto para o futuro. Embora Roma fosse o poder dominante de então, muito da civilização grega estava preservado. Ambos os profetas dão ênfase aos 10 chifres. Daniel diz no versículo 24 do capítulo 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. De tudo isso, se os 4 reis do versículo 17, capítulo 7 de Daniel,
representam reinos paralelos aos 4 impérios do capítulo 2, pode-se entender que os 10 reis, aqui representados nos 10 chifres, são reinos que invadiram Roma pagã e a dominaram, fazendo com que houvesse nela uma ferida mortal, ou seja, podia ser exterminada da face da terra. Só que essa ferida mortal será curada, como veremos mais adiante. E esta é uma das interpretações. Essas invasões ao Império Romano pagão foram numerosas tribos germânicas que provocaram a substituição deste por vários estados separados em monarquia. Há várias listas dos reinos instituídos no território do que antes fora o Império Romano. Uma delas enumera os ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, alamanos, anglo-saxões, érulos, lombardos e burgúndios. Há quem prefira pôr os hunos no lugar dos alamanos. No entanto, os hunos desaparecem cedo sem deixar um reino estabelecido. Este período da história foi de grandes transtornos e mudanças, durante o qual muitos estados conseguiram a sua independência. O mesmo sucedeu com o Império Babilônico em tempos mais remotos. Babilônia caiu e foi dividida em várias partes, como veremos quando chegar o momento mais oportuno. Resta identificar nesse contexto o pequeno chifre que surge e diante do qual caem 3. Este é o que detém atualmente o poder, tanto político quanto religioso. E seu poder religioso se torna cada vez mais amplo no mundo, pois quando recebeu o poder civil, passou a exercer sua política sobre os povos que o concederam. Tornou-se esse pequeno chifre a cura da ferida mortal que a besta havia recebido, pois por seu intermédio a antiga ideia se perpetuou no tempo e se ampliou pelo mundo atual. Quanto às 7 cabeças da besta, o próprio Apocalipse nos informa quais são. Basta, para isso, ler os versículos 9 e 10 do capítulo 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando ele chegar, tem de durar pouco tempo. O profeta de Pátimos separa as 7 cabeças em 2 símbolos específicos, a saber, 7 montes e 7 reis. Como já dissemos, a maioria dos teólogos acredita que os 7 montes são as 7 colinas que rodeiam a cidade de Roma, onde está a Basílica de São Pedro. E os montes, só para recordar, são Capitolino, Palatino, Aventino, Celino, Esquilino, Viminal, Quiminal. De acordo com as interpretações, esse termo monte, no singular ou no plural, serve para designar poderes políticos ou político-religioso. Nesse sentido, pode-se consultar Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3, Jeremias, capítulo 17, versículo 3, capítulo 31, versículo 23, capítulo 51, versículos 24 e 25.
Ezequiel capítulo 17, versículos 22 e 23, todos no Antigo Testamento. Os escritores clássicos, a exemplo de Horácio, Virgílio, Geórgias, Cícero, com frequência se referem a Roma como a cidade das 7 colinas. Nos primeiros séculos da chamada Era Cristã, os discípulos de Jesus se referiam a Roma como a Babilônia. Além da passagem do capítulo 14, versículo 8 do Apocalipse, o qual veremos no momento apropriado, vocês podem conferir na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 13, que diz: Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Neste caso, Babilônia identifica Roma, de onde Pedro escreve aos cristãos. O pronome demonstrativo aquela, aqui utilizado pelo apóstolo, indica uma mulher que manda saudações àqueles a quem é endereçada a carta. De igual modo, Marcos, a quem Pedro chama filho, sendo este o evangelista Marcos, que foi companheiro de Pedro em suas andanças pelo mundo na difusão do evangelho. Conforme já conversamos, essa forma de escrever servia para evitar perseguições. Com essa linguagem, os apóstolos e discípulos podiam se corresponder sem que fossem apanhados pelos inimigos, pois quem os ouvisse falar ou lesse algo por eles escrito, sem ter o devido conhecimento simbólico do termo, ao ouvir o nome Babilônia, entenderia literalmente Babilônia. Já aqueles que conheciam o significado do termo entenderiam Roma. Tal procedimento servia para evitar que se caíssem de porrete sobre eles. E por causa dessa relação histórica da antiga Babilônia com o povo hebreu nos idos do Antigo Testamento, essa designação de Babilônia era muito apropriada para ser aplicada a Roma em suas relações com o cristianismo. O Império Babilônico invadiu, fez prisioneiros e levou cativos muitos hebreus, entre eles o profeta Daniel. Já o Império Romano, ao subjugar os hebreus, tornou-os cativos em sua própria terra. Estão compreendendo? Está ficando fácil o entendimento? Então, nós vamos continuar no próximo programa. Até lá e aquele fraternal abraço. Gente, vamos falar verdade? Passa muito rápido esse tempo aqui do Madrugada com Deus. É como dizemos sempre, né? Vamos devagar, vamos colocando as coisas nos seus devidos lugares a cada dia, porque é melhor assim, né? Então, vamos aproveitar esse momento aqui para nós agradecermos a todos vocês que colocam aqui o comentário de vocês no YouTube, no Facebook, vocês de Santa Maria também, que pelo rádio não dá para fazê-lo, né? Mas a gente recebe aqui as vibrações de vocês quando vocês gostam de uma parte, quando desgostam de outra, e assim vai, não é isso? Então, hoje eu quero mandar um fraternal abraço aqui para Tatiane Dias, para Dionei Gonçalves, Edgar Coca Bastos, Leide Ussar, Celso Lustosa, Márcia Prado,
Maria Salete da Trindade. Aproveitando, Maria Salete, eu quero dizer como o irmão Bezerra de Menezes, gratíssimo por suas palavras, elas nos incentivam, né? Incentivam muito a prosseguir nesse trabalho. E um fraternal abraço também para o nosso amigo velhinho Jorge Luiz. Tá bom, Jorge Luiz? Aquele fraternal abraço aí para ti, meu irmão. Bom, amanhã nós estaremos de volta aqui no Madrugada com Deus. Nós, fisicamente falando, e também a espiritualidade. Até lá e aquele fraternal abraço a todos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.